trair meu marido não trouxe a satisfação que eu esperava. Em vez disso, só senti culpa e vazio. Tudo piorou quando ele descobriu. Ele não chorou nem discutiu. Apenas foi embora e pediu o divórcio. Foi nesse momento que percebi o quanto destruí tudo. Agora estou sozinha, sem ninguém para conversar, tomada pela vergonha de as pessoas saberem o que eu fiz. Eu odeio estar escrevendo isso, mas preciso tirar isso do peito. Não há mais ninguém com quem eu possa falar sobre isso. Normalmente, eu falaria com meu marido, mas neste caso, obviamente, não posso. Também não quero falar com meus amigos sobre isso, porque não quero ter que expor para todos eles o quão péssima pessoa eu sou. Este é o melhor lugar para eu desabafar e realmente ouvir as palavras duras que preciso ouvir. Eu já disse muita coisa para mim mesma, mas talvez eu precise ouvir mais. A única coisa que peço é que, antes de escolher dizer qualquer coisa, lembre-se de que você está falando com um ser humano de verdade. Não estou dizendo que você precisa ser gentil, mas há um limite para o que uma pessoa comum consegue aguentar. Tenho 29 anos e sou mulher, e meu marido tem 30. Estamos casados há 7 anos, porque nos casamos bem cedo. Eu sabia, naquela época, que não havia mais ninguém com quem eu quisesse passar a vida. Quando lembro de como as coisas eram boas, eu me odeio ainda mais. Nós íamos ter filhos, mas queríamos esperar até que ambos tivéssemos mais de 30 anos, porque parecia que, até lá, já teríamos vivido nossa juventude e nos estruturado de forma sensata em termos de realização pessoal e carreira. Fico feliz por termos feito isso, porque ambos fizemos muito para crescer profissionalmente. Os problemas realmente começaram, pelo menos para mim, cerca de 1 ano atrás. Olhando para trás, pode ter sido um burnout. Eu estava me dedicando ao trabalho de forma agressiva demais. Queria ser melhor e ganhar mais, e isso estava funcionando, mas estava cobrando um preço alto de mim. Eu sabia disso, mas falhei em reconhecer o quanto isso estava me afetando profundamente. Esse foi o maior erro que cometi. Quando meu humor estava péssimo ou eu não tinha interesse em fazer nada que não fosse trabalhar ou descansar, nunca relacionei isso ao burnout ou ao excesso de trabalho. Se eu tivesse reconhecido isso, teria tentado diminuir o ritmo e me sentir melhor. Em vez disso, eu só ficava confusa sobre por que me sentia daquela forma. A parte triste é que meu marido acabou sendo a vítima do meu humor. Ele sempre foi econômico, mas por algum motivo isso começou a me irritar muito. Eu só queria gastar dinheiro com coisas de que eu realmente gostava. Mas ele estava sempre lá como a voz da razão, dizendo que não era uma compra inteligente. Às vezes era algo tão simples quanto um jantar relativamente caro para nós dois. Lembro de ter ficado muito brava com ele naquela época. Na maioria das vezes, eu não dizia nada, mas um dia explodi. Chamei-o de mão de vaca e disse que nem todo mundo vinha do mesmo tipo de origem que a dele, então ele não precisava economizar cada centavo. Eu me sinto ainda pior porque, imediatamente depois de dizer isso, não me senti mal, senti que ele merecia ouvir aquilo. Eu sabia o quanto aquilo machucava. Ele é muito sensível em relação à própria origem, porque isso foi um desafio para ele durante grande parte da vida. Ele não disse nada. Apenas me deu o tratamento do silêncio, o que só me deixou ainda mais irritada. Depois disso, passei a descontar muito nele. Com o tempo, acabamos voltando ao normal. Mas eu ainda sentia os efeitos do burnout, então estava sempre irritada. Ele não trabalha na mesma área que eu, mas às vezes eu pedi ajuda para ele para entender alguns números, porque ele é um gênio em matemática. Sempre foi. Então, quando meus números não faziam sentido, ele revisou tudo comigo e encontrou a parte em que eu tinha calculado errado. Sinto muita vergonha quando olho para trás, porque fui completamente irracional com ele. Senti que havia algo errado no tom dele quando apontou meu erro. Fiquei na defensiva imediatamente, tentando explicar como era fácil cometer aquele tipo de erro, e ele reconheceu que era mesmo fácil cometer esse erro. Mas isso soou condescendente para mim, o que piorou ainda mais a situação. Eu ataquei, dizendo que ele sempre achava que sabia mais do que qualquer outra pessoa. Eu conseguia ver o choque no rosto dele. Transformei algo simples em uma grande confusão, e ele não merecia isso. Ele continuou tentando acalmar as coisas, mas eu não aceitei nenhuma das tentativas. Ele me disse que ia me deixar sozinha para eu me acalmar, porque não estava conseguindo falar comigo. Isso também me irritou, porque parecia que ele se achava superior. Eu sei o quão problemática eu estava sendo e me odeio por tê-lo feito passar por isso. Chamei-o de todo tipo de coisa por ter se afastado de mim. Ele se trancou no segundo quarto, e eu tentei fazê-lo abrir a porta várias e várias vezes. Não sei o que eu teria feito se ele tivesse aberto, mas eu odiava a forma como ele tentava agir como se fosse maduro e estivesse no controle. Felizmente, ele não abriu a porta, porque naquele ponto eu estava realmente com muita raiva dele. Foi então que escolhi sair de casa. Me arrumei rapidamente, mas com algo que ficasse bonito, e saí sem avisá-lo. Nem me preocupei em trancar a porta. Eu soube, assim que saí, que queria machucá-lo. Eu queria poder voltar atrás naquele momento. Ele queria conversar. Ele queria me dar a chance de esfriar a cabeça, mas meu ego estava tão facilmente ferido por tudo que ele dizia.
Percebi que ele realmente não poderia ter dito a coisa certa, porque simplesmente não havia nada certo a ser dito naquele momento. Fui a um bar e não fiquei lá nem 5 minutos antes de alguém me pagar uma bebida. Era um cara comum, e eu sabia que não me importaria de fazer qualquer coisa com ele. Lembro de um breve momento de arrependimento. Eu sabia o que queria fazer e talvez fosse minha consciência, por baixo de todas aquelas emoções negativas, mas senti que tinha uma última oportunidade de não cometer o erro. Infelizmente, naquele momento eu estava sentindo tudo com intensidade demais para parar. Não era como se eu fosse esfregar isso na cara do meu marido, mas senti que o simples fato de saber que eu tinha provado algo a ele me faria sentir melhor. Como se, por mais que ele tentasse agir como se fosse melhor do que eu pudesse conseguir outra pessoa num piscar de olhos. Não sei se esse raciocínio faz sentido para alguém. Não estou dizendo que seja uma forma boa de pensar, mas foi a lógica que segui naquele momento. Meu marido ligou, provavelmente para perguntar onde eu estava, mas silenciei a chamada porque, naquele ponto, eu realmente não queria ser impedida. Segui o cara do bar até o carro dele. Nós transamos. Nem foi a experiência que eu esperava. Foi decepcionante. Ele não tinha proteção, mas eu queria machucar tanto meu marido que deixei acontecer assim mesmo. Muito estúpido, eu sei. Fiz tudo o que precisava fazer depois, inclusive comprar a pílula do dia seguinte e fazer exames, e estava tudo bem. Mas acho que a clareza depois do ato foi o que eu precisava para perceber o quão estúpida e imprudente eu tinha sido. Isso também me fez refletir sobre o quanto eu tinha sido insensível com ele. Odeio não ter chegado a essa conclusão antes de realmente traí-lo. Prometi a mim mesma que faria melhor e seria mais paciente com ele. Não voltaria a trair. No fim, isso não importou. Ele estava preocupado comigo quando voltei para casa, mas eu não queria que ele me tocasse, porque tinha medo de que percebesse o que tinha acontecido. Menti, dizendo que tinha saído para dar uma volta para esfriar a cabeça e tomado um drink. Ele acreditou. Queria ter certeza de que eu estava bem, mas eu respondi de forma ríspida que estava, porque só queria ir para o banho e me limpar. Ele me deixou em paz. Onde eu estraguei tudo foi no fato de ter deixado a pílula que comprei no bolso do casaco que eu tinha usado. Ele quis lavá-lo porque estava cheirando a fumaça de cigarro, e foi ali que ele encontrou a pílula. Ele não me acordou. Apenas esperou até a manhã seguinte. Eu estava procurando a pílula, mas não conseguia encontrá-la. Foi quando ele a mostrou para mim e perguntou se era isso que eu estava procurando. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dele em toda essa situação. É a coisa que mais parte meu coração. Ele não estava com raiva. Era como se fosse decepção e tristeza. Isso partiu meu coração. Eu queria tanto ter tomado a pílula naquela mesma noite e me livrado da caixa. Tive medo de que o álcool que eu tinha bebido atrapalhasse tudo. Foi a única razão pela qual esperei. Queria ter certeza de que funcionaria corretamente e nunca imaginei que ele fosse checar meus bolsos. Eu me arrependo de tudo e queria ter escondido melhor, porque assim eu nunca teria partido o coração dele e nunca teria arruinado tudo que construímos. Mas eu fiz isso, e me odeio por isso. Tentei mentir. Foi meu primeiro instinto. Disse que uma amiga tinha me pedido para comprar a pílula para ela, mas ele era inteligente demais para acreditar nisso, especialmente considerando que eu tinha desaparecido na noite anterior. Ele percebeu que eu estava mentindo, e eu não quis continuar sendo idiota e insistir na mentira quando estava tão óbvio que ele já tinha enxergado através de mim. Então, cedi. Não admiti exatamente o que tinha feito, mas também não neguei quando ele disse que eu havia traído. Dizer isso em voz alta ou até mesmo concordar com a cabeça parecia uma acusação enorme contra a pessoa que eu achava que era. Eu tinha sido terrível com ele nas últimas semanas. Mas admitir que eu era uma traidora, mesmo sendo, pareceu a pior coisa de todas. Ele não disse muita coisa. Apenas saiu para trabalhar. E, enquanto eu tentava implorar para que ele ficasse para conversarmos, ele simplesmente foi embora. Liguei no trabalho dizendo que estava doente, porque não tinha a menor condição de ir trabalhar. Chorei muito, e é um daqueles momentos para os quais eu olho para trás e simplesmente não consigo me entender. Eu quis traí-lo para machucá-lo, e consegui. E depois eu estava chorando por causa disso. Cometi tantos erros e tomei tantas decisões estúpidas que não posso desfazer. Ele voltou no início da noite. Até então, eu tinha escrito um pedido de desculpa sincero que queria ler para ele, mas ele nem me deu a chance. Apenas passou por mim e começou a arrumar o essencial. Implorei para que ele ficasse, porque queria expressar o que sentia e deixá-lo saber o quanto eu estava arrependida. Mas ele agiu como se não estivesse me ouvindo. Cheguei a começar a ler em voz alta. Mas o fato de ele agir como se eu nem estivesse ali me fez parar. No fim, eu o vi sair pela porta e, desde então, ele não voltou. Tenho tentado ligar para ele para descobrir onde está e apenas para ter certeza de que ele está bem, mas ele não responde a nenhuma das minhas ligações ou mensagens. Eu me sinto uma pessoa horrível, e reconheço que sou, mas será que acabou mesmo? Tenho feito o meu melhor para deixá-lo saber o quanto me arrependo sinceramente do que fiz. Porque, se ele conseguir entender a dimensão total da minha sinceridade, talvez isso mude alguma coisa.
Não sei se isso é verdade, mas é a única coisa que posso fazer. Tenho muito medo de que ele siga em frente com outra pessoa e que isso seja o fim da vida que esperávamos construir juntos. Eu errei feio, eu sei. Só não quero desistir dele. Enviei mensagens longas expressando meu arrependimento, o quão estúpida eu fui e como eu gostaria de poder voltar atrás em tudo. Admiti que fui uma idiota e que agi de forma totalmente insensível. Cheguei até a procurar uma terapeuta, que foi quem primeiro apontou que meu burnout provavelmente foi a razão da mudança no meu humor e no meu comportamento. Contei isso a ele também, porque eu realmente precisava de alguma forma de alcançá-lo. Mas ele não respondeu a uma única mensagem ou ligação. Por favor, estou implorando. Eu sei que não sou uma boa pessoa nessa história, mas se você tiver algum conselho para mim ou algo novo que eu possa tentar, estou ouvindo. Estou disposta a fazer qualquer coisa. Sinto como se estivesse perdendo a sanidade. Nada disso valeu toda a dor que estou sentindo agora. Simplesmente não valeu a pena. Mas eu fui estúpida demais para perceber isso antes de arruinar tudo. Atualização. Eu não achei que teria que escrever mais nada sobre isso. Depois que escrevi o primeiro post, recebi palavras cruéis o suficiente para durar uma vida inteira. Eu esperava isso, mas não nessa proporção. Foi incrivelmente duro, mas, ao longo dos meses, percebi que precisava ouvir o quanto fui uma pessoa horrível. Eu mesma venho dizendo isso para mim mais do que qualquer outra pessoa. Talvez isso me impeça de cometer um erro tão estúpido se um dia eu tiver a chance de entrar novamente em um relacionamento tão amoroso. Estamos divorciados agora, o que tenho certeza de que não surpreende ninguém. Fiz o meu melhor para que ele soubesse o quanto eu estava arrependida. Fui até o local de trabalho dele e esperei o dia inteiro do lado de fora. Quando ele saiu do prédio, ficou tão chocado ao me ver que correu para o carro. Ele se recusou a falar comigo. Aquilo me quebrou. Foi naquele momento que percebi que tinha acabado. Ele não queria absolutamente nada comigo. É muito difícil para mim expressar o quanto me arrependo profundamente do que fiz e o quanto eu queria que ele soubesse disso para que pudéssemos voltar ao normal. Mas a vida nem sempre funciona do jeito que a gente quer. Acho que algumas coisas que você faz simplesmente não podem ser desfeitas. Algumas consequências são definitivas. E eu aprendi isso da pior forma possível. Eu queria tornar o divórcio fácil, mas meu advogado me aconselhou contra isso. Ele me convenceu de que a pensão era um direito meu, então fiz questão de pedir. O tribunal concedeu. Olhando para trás, eu gostaria de não ter feito isso, porque foi apenas mais um motivo para ele me odiar. Eu sei que nunca mais vamos ficar juntos, mas, por algum motivo, a ideia de ele me odiar machuca. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Continuei focando no meu trabalho e, por meses depois da separação, piorei a situação ao me jogar 100% no trabalho. Tive um burnout pior do que qualquer outro que já tive. E descarreguei toda a minha raiva em mim mesma, porque ele não estava mais lá para ser a vítima. Eventualmente, aceitei as circunstâncias e comecei a ser mais gentil comigo mesma. Sei que muita gente vai discordar, mas, como traidora, eu não mereço o pior que a vida pode jogar sobre mim. Aconteceu uma vez. Eu me arrependi e ainda me arrependo. Eu posso ser uma pessoa melhor. E é isso que estou tentando fazer todos os dias. Percebi que meu ex-marido seguiu em frente. Talvez eu esteja lendo demais as coisas que ele posta nas redes sociais, mas nunca ouvi postar nada que mostrasse que isso machucou tanto quanto me machucou. Eu me pergunto se ele simplesmente ignorou tudo ou se isso nem significou tanto assim para ele. Eu sei que é estúpido tentar ditar como ele deveria reagir, especialmente porque fui eu quem errou. Mas, para mim, ao menos faria eu me sentir melhor vê-lo postar algo no Twitter dizendo que está de coração partido ou que gostaria que as coisas fossem como antes. Mas é sempre a mesma coisa de sempre. Isso me faz sentir que nada disso significou tanto para ele quanto significou para mim. Estou sendo idiota? Sinto que sim. Mas talvez algumas pessoas entendam como isso se sente. Ele postou um story no Instagram outro dia. Foi a uma cafeteria a qual costumávamos ir juntos, e eu vi uma mulher ao lado dele. Não era uma foto dos dois. Ele gravou um vídeo do pedido, e dava para ver alguém muito próximo dele. Ela estava usando salto alto, e eu não quero acreditar que fosse apenas uma pessoa aleatória que também estava pedindo algo, porque ela parecia próxima demais para isso. Eu sei que pareço arrogante e estou tentando seguir em frente, mas parece que ele pode estar tentando me provocar, especialmente porque foi justamente aquela cafeteria que era nossa. No fim das contas, não posso voltar atrás em nada disso. Sei que a culpa foi minha. Se eu tivesse sido uma esposa melhor, nenhuma dessas coisas das quais estou reclamando teria acontecido. Eu cometi um erro e gostaria que ele tivesse me perdoado. Mas ele escolheu não perdoar, e essa é uma escolha dele. Isso parte meu coração. Mas, enfim, ele é livre para fazer o que quiser. Se ele seguiu em frente, então fico feliz por ele. Eu sei que, eventualmente, também vou seguir em frente e superar essa dor. Não sei quando, porque isso parece muito distante para mim agora. Ainda estou muito apegada a ele, mas isso não vai durar para sempre. No fim,
Por mais frustrada e com raiva que eu esteja, não tenho escolha a não ser aceitar que tudo isso é culpa minha. Eu me arrependo de tudo, porque sou 100 vezes menos feliz sem ele na minha vida. É tão estúpido que eu não tenha conseguido reconhecer desde o início o quanto ele acrescentava à minha vida. Eu nem consegui traí-lo sem ser descoberta. Nunca mais farei isso. Só espero que isso sirva ao menos como um alerta para mulheres que acham que trair é emocionante e divertido. Não valeu a pena. Se você tem problemas com seu parceiro, apenas converse. Conversar teria me ajudado tanto. Se eu não tivesse sido egoísta e estúpida, já falei demais. Acho que terminei de falar sobre isso. Em algum momento, vou ser melhor.